Que a paz do Senhor, aquela paz que acalma as tempestades da alma e silencia os medos mais profundos, encontre você exatamente onde você está. Meu amado irmão, minha querida irmã, eu sei que você pode ter chegado até este momento com o coração pesado, talvez cansado de lutar e de esperar por uma resposta que parece nunca vir. Sinto a sua exaustão, as noites em que o sono não veio e as lágrimas que rolaram em segredo, testemunhas silenciosas de uma dor que poucos compreendem. Quero que você saiba que este não é um encontro por acaso. O Espírito Santo te atraiu até aqui para te envolver em um abraço de consolo e te dizer que Ele não se esqueceu de você. Respire fundo, permita-se sentir, mesmo que por um instante, que você não está sozinho. A presença de Deus está aqui, te cercando, te sustentando, mesmo que a sua dor crie uma névoa que te impeça de vê-lo claramente. Ele está perto. Eu consigo sentir a angústia que nasce da confusão. Aquele nó na garganta que se forma quando você olha para as promessas que Deus te fez e depois olha para a sua realidade. E as duas coisas simplesmente não se conectam. A sua fé te diz que Ele é bom, mas o seu sofrimento te pergunta onde está essa bondade. O seu espírito anseia por acreditar, mas a sua alma está ferida pela aparente indiferença do céu. Essa batalha interna é uma das mais difíceis de travar. É o sentimento de caminhar em um deserto, clamando por uma gota de esperança, enquanto o sol da aflição queima a sua pele. Mas quero te pedir para silenciar as vozes da dúvida por um momento. E se este vale de lágrimas não for o seu destino final, mas a passagem necessária para o lugar da sua honra? E se cada porquê que hoje te atormenta estiver prestes a se transformar no testemunho da fidelidade de Deus em sua vida? Mas escute com a atenção da sua alma a voz do Espírito que quebra o silêncio ensurdecedor da sua dor. O tempo do seu questionamento terminou. Deus decreta hoje, neste exato momento, o fim do seu deserto e declara profeticamente que o vale da sua aflição se tornará o palco da sua maior honra. A dor que te moldou, a lágrima que te purificou e a espera que fortaleceu a sua raiz na fé não foram em vão. Elas foram a preparação indispensável para a glória que está prestes a se manifestar de forma extraordinária em sua vida. Ele não te esqueceu no processo. Ele estava te forjando nele, te dando a estrutura necessária para suportar o peso da bênção que vem em sua direção. E agora ele está transformando cada um dos seus porquês em um testemunho retumbante da sua fidelidade. O que parecia ser o seu fim é, na verdade, o começo da sua mais bela história de redenção. Se esta palavra está encontrando eco nas profundezas do seu coração ferido, eu te peço, em nome de Jesus, não se desconecte. Não trate este momento como um simples vídeo, mas como um encontro marcado pelo próprio Deus. A sua decisão de permanecer aqui, de se inscrever neste canal, é muito mais do que um clique. É um ato profético, uma declaração de fé da sua alma que diz: Senhor, eu não vou desistir. Eu escolho ficar na tua presença e aguardar o cumprimento da tua promessa. Ao se juntar a nós, você não está apenas seguindo uma página, mas se unindo a uma corrente de oração, a uma família espiritual que entende o peso das suas lágrimas e que irá interceder com você e por você. Permita que este lugar seja o seu refúgio, o seu altar particular, onde você pode ser vulnerável e, ao mesmo tempo, ser fortalecido. Faça deste gesto a sua primeira semente de fé no solo fértil da sua nova estação, um sinal visível de que você acredita que o seu vale de aflição está prestes a florescer. Agora, eu quero te convidar a dar um passo ainda mais profundo em sua fé. Quero que você cele esta palavra em seu espírito de uma forma poderosa. Desça até a seção de comentários e, com toda a convicção que o Espírito Santo está gerando em você, escreva estas palavras: A minha dor está gerando a minha honra.
Não digite isso de forma automática, mas sinta o peso espiritual de cada letra, declarando que o seu sofrimento não é em vão, mas é o instrumento de Deus para te exaltar. E depois, compartilhe esta mensagem. Ao enviar este vídeo para alguém, você se torna um mensageiro da esperança, um farol para outra alma que talvez esteja navegando no mesmo mar de incertezas que você. O seu ato de compartilhar se transforma em um ato de adoração, uma forma de dizer a Deus que, mesmo antes de receber o seu milagre por completo, você já está distribuindo as sementes dele. Cada compartilhamento é um grão de consolo plantado no deserto de outra pessoa. Agora, peço que você silencie todas as outras vozes. Aquietai a vossa alma. Vamos nos colocar diante da única verdade que permanece para sempre. A palavra viva de Deus. As Escrituras não são apenas um conjunto de textos antigos. Elas são um portal para a presença do Eterno, um espelho onde nossa dor encontra seu propósito e nossas perguntas encontram a sabedoria divina. Existe um cântico sagrado, uma melodia nascida no coração de um povo que conheceu a amargura do exílio e a agonia de uma espera que parecia não ter fim. Este salmo não é um mero relato histórico, é uma profecia que o Espírito Santo libera sobre a sua vida neste exato momento, para assegurar ao seu espírito cansado que o seu choro tem um propósito celestial. Prepare-se para ouvir, não apenas palavras, mas o próprio fôlego de Deus tecendo esperança onde hoje só existe desolação. Este é o momento em que o céu responde ao seu clamor. Com toda a reverência do seu coração, receba a instrução e o consolo do Salmo de número 126. Permita que esta verdade divina desça como a chuva suave sobre a terra seca da sua alma, preparando-a para florescer. A palavra do Senhor declara: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como as chuvas enchem os leitos dos rios no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Respire fundo esta promessa. Esta é a sentença de Deus sobre a sua causa, o veredito final sobre o seu vale de aflição. Você consegue sentir a profundidade desta revelação? Aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria. Meu amado, minha amada, isso não é uma simples metáfora. É o mapa espiritual do seu processo. Cada lágrima que escorreu pelo seu rosto, cada noite em que a angústia te sufocou, foi registrada no céu não como um sinal de derrota, mas como o ato sagrado de semear. O seu sofrimento não foi em vão. Deus transformou o seu vale de dor em um campo fértil, e o seu pranto se tornou a semente da sua maior colheita. A palavra não diz que você talvez colha. Ela afirma que você voltará, e voltará com cânticos, trazendo feixes, uma colheita abundante, farta, que será um testemunho irrefutável da fidelidade daquele que prometeu. A sua dor não é o seu destino. Ela é o seu investimento para a glória que está por vir. Pai amado, em nome de Jesus, com a alma ainda ecoando a promessa da Tua palavra, nós nos achegamos à Tua presença. Não como quem merece, mas como filhos que foram convidados a entrar na sala do trono. Nós te louvamos, Senhor, não apenas pelo que Tu fazes, mas por quem Tu és. Tu és o Deus que não muda, aquele cujo amor não oscila de acordo com as nossas circunstâncias. Tu és a rocha eterna em meio ao mar revolto das nossas emoções.
Louvamos o teu nome porque, mesmo quando o nosso coração está confuso e a nossa visão está turva pela dor, a tua soberania permanece inabalável, perfeita e absolutamente digna da nossa confiança. Tu és o Deus que chama à existência o que não existe e que enxerga o fim desde o começo. Por isso, mesmo sem entender, nós escolhemos te adorar. Nós te exaltamos, Rei da Glória, porque tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te bendizemos, Santo Espírito, porque o Senhor é o Deus que permanece fiel, mesmo quando a nossa fé vacila. Nós te adoramos, porque o teu silêncio não é ausência, mas a linguagem profunda de um amor que trabalha nos lugares secretos, onde os nossos olhos não podem alcançar. Louvamos a ti, porque tu não nos abandonaste no vale. Pelo contrário, tu desceste até ele conosco. O teu amor é a força que nos sustentou nos dias em que pensamos em desistir, a luz que brilhou sutilmente nas noites mais escuras da nossa alma. Nós te exaltamos, porque tu és o Deus que registra cada lágrima e as transforma em sementes de um novo tempo. O teu cuidado é tão real quanto o ar que respiramos, mesmo quando a angústia nos impede de senti-lo. Por essa fidelidade que nunca falha, por esse amor que nunca se rende, nós te damos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa vida, e te louvamos, Pai de amor, pela sabedoria insondável dos teus caminhos. Adoramos a ti porque tu és o oleiro divino, e nós somos o barro em tuas mãos. Mesmo quando o processo de ser moldado nos causa dor, mesmo quando a roda gira e nos sentimos tontos e desorientados, nós escolhemos confiar na beleza da obra que tu estás formando. Louvamos a ti, porque nenhum dos nossos sofrimentos é desprovido de propósito em teus planos. Tu és o especialista em transformar maldições em bênçãos, em usar as feridas para criar testemunhos, em fazer do vale da aflição o palco da honra. Nós te exaltamos, porque tu não desperdiças a nossa dor. Cada momento de angústia está sendo usado para forjar em nós a estrutura necessária para carregar o peso da glória que tu mesmo preparaste. Por esse plano perfeito, ainda que misterioso, nós te rendemos graças e te adoramos em espírito e em verdade. Pai, mas agora, com a mesma sinceridade com que te louvamos, nós derramamos diante de ti a nossa fragilidade. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que o teu silêncio nos pareceu abandono e a nossa dor nos pareceu um sinal do teu esquecimento. Confessamos que, no auge da nossa aflição, o nosso coração vacilou e nós duvidamos do teu amor. Nós olhamos para o deserto da nossa vida, para a aridez das nossas circunstâncias, e a nossa alma ferida ousou questionar a tua bondade e a tua presença. Perdoa-nos, pois a nossa visão é curta e a nossa fé, por vezes, é pequena. Nós confessamos que permitimos que a voz da angústia falasse mais alto que a certeza da tua promessa. Perdoa a nossa incredulidade, a nossa dificuldade em confiar no teu cuidado, quando tudo ao nosso redor desmorona. Lava-nos de toda a amargura que brotou desta incompreensão e ensina o nosso coração a descansar em ti, mesmo sem entender. Nós também confessamos diante de ti, Senhor, o nosso profundo cansaço. Chegamos à tua presença com a alma exausta, com os ombros pesados pelo fardo que temos carregado por tanto tempo. Há dias, Pai, em que a vontade de desistir grita mais alto do que a esperança. As nossas forças se esvaíram na batalha e a sensação é de que não conseguimos dar mais um único passo. Perdoa-nos por todas as vezes em que pensamos em parar, em entregar os pontos, acreditando que a luta era grande demais para nós e que tu não estavas nos socorrendo. Confessamos que a nossa resistência tem um limite e nos sentimos envergonhados da nossa fraqueza, mas a derramamos diante de ti, que conheces a nossa estrutura e te lembras que somos pó. Recebe o nosso esgotamento, Pai,
Recebe o nosso pranto de cansaço e, em tua infinita misericórdia, troca a nossa exaustão pela tua força e o nosso fardo pesado pelo teu descanso. E por fim, Santo Deus, confessamos a nossa dificuldade em conciliar a tua promessa com o nosso processo doloroso. Nós olhamos para a palavra que tu liberaste sobre nós, uma palavra de honra e restituição, e depois olhamos para o vale de humilhação que estamos atravessando, e a nossa mente finita não consegue conectar as duas coisas. A dor parece tão real, tão presente, que ela tenta desmentir o teu amor e anular a tua verdade. Perdoa-nos, Senhor, por medirmos a tua fidelidade pela régua da nossa realidade momentânea. Perdoa-nos por julgarmos o teu caráter com base naquilo que os nossos olhos naturais conseguem ver. Nós confessamos que não entendemos os teus caminhos, mas pedimos que nos ajudes a confiar no teu propósito. Soberano, quebra em nós a arrogância de achar que sabemos como o nosso milagre deveria chegar e ensina-nos a humildade de aceitar que tu estás no controle de tudo. E agora, Senhor, com o coração ainda exposto e a alma despida diante da tua santidade, nós escolhemos, pela fé, mudar a nossa sintonia. Nós levantamos os nossos olhos do vale da nossa dor e os fixamos em ti, o autor e consumador da nossa fé. E com essa nova perspectiva, nós começamos a te agradecer. Obrigado, Pai, por cada livramento do passado, por cada batalha que tu lutaste por nós quando já não tínhamos mais forças. Agradecemos pelas portas que se abriram no impossível, pela provisão que chegou no último instante e pela paz que nos inundou em meio às tempestades antigas. Nós nos lembramos da tua fidelidade em nossa história, e essa memória se torna o combustível para a nossa esperança hoje. Se tu foste fiel ontem, sabemos que continuarás sendo fiel hoje e para sempre. A nossa gratidão pelas vitórias passadas é a nossa declaração de confiança na vitória futura que tu já decretaste sobre a nossa vida. Nós também te agradecemos, Espírito Santo, pelo próprio processo que tanto nos fere. Sim, nós te agradecemos por este deserto, não porque amamos a dor, mas porque começamos a entender pela fé que este vale não é um lugar de abandono, mas a tua escola de intimidade, a tua oficina de milagres. Obrigado por nos amar o suficiente para não nos entregar a bênção antes de nos preparar para ela. Gratidão pela estrutura que tu estás forjando em nosso caráter, pela paciência que está sendo cultivada, pela dependência que está sendo ensinada e pela fé que está sendo purificada como o ouro no fogo. Obrigado porque nenhuma lágrima nossa é desperdiçada diante de ti. Cada uma delas está regando o solo sagrado, onde a tua promessa criará raízes profundas e inabaláveis. Nós te agradecemos por este tempo de forja, pois compreendemos que ele é a prova do teu cuidado e a garantia de que a glória futura será permanente. Com o coração transbordando desta revelação, nós avançamos em fé e te agradecemos pelo que tu ainda farás. Pai, em nome de Jesus, nós já te rendemos graças pela honra que está a caminho. Nós te agradecemos pela virada que tu já preparaste nos bastidores espirituais. Obrigado pelo riso que substituirá o nosso choro, pela canção de alegria que tomará o lugar dos nossos gemidos e pelo testemunho que nascerá desta ferida. Nós já te agradecemos pela colheita abundante, pelos feixes que traremos em nossos braços, como diz a tua palavra. Gratidão, porque o nosso vale de aflição já está sendo transformado no palco da tua glória. E o nosso nome, que talvez tenha sido associado à vergonha ou à derrota, será para sempre associado à tua fidelidade redentora. Receba o nosso louvor antecipado, pois aquilo que tu prometeste, nós cremos que tu és poderoso e fiel para cumprir. A vitória já tem data e hora no teu calendário. E agora, Pai Celestial,
Eu levanto diante do teu trono de graça a vida deste, teu filho, desta tua filha, que me ouve com a alma cansada. Olha para ele, Senhor. Olha para ela. Vê o peso que carrega nos ombros, a exaustão que não vem apenas da luta externa, mas da guerra travada em seu interior. Eu te peço, em nome de Jesus, que o teu olhar de amor penetre a névoa da confusão e da dor. Toca, Espírito Santo, no ponto exato onde a dúvida se instalou, naquele lugar secreto onde ele ousa perguntar: onde estás, meu Deus? Eu intercedo por essa mente fatigada de tanto tentar entender os teus porquês e por este coração ferido pela aparente demora da tua promessa. Quebra agora a sensação de abandono. Envia o teu consolo de uma forma tão real, tão palpável, que ele sinta o teu abraço o envolvendo, silenciando os medos e reafirmando que ele jamais esteve sozinho neste vale. Eu peço, Santo Espírito, que tu reveles a ele, que tu reveles a ela, o propósito sagrado escondido em meio a tanto sofrimento. Abre os seus olhos espirituais para que ele não veja mais este deserto como um lugar de castigo, mas como a tua oficina particular, o solo onde as raízes da sua fé estão sendo aprofundadas. Sussurra ao seu espírito que cada lágrima foi contada, que cada momento de angústia está sendo usado por ti para forjar a estrutura necessária para suportar o peso da glória que está por vir. Pai, substitui a mentalidade de vítima pela identidade de um guerreiro sendo treinado pelo general dos exércitos. Que ele possa compreender, não com a mente, mas com a alma, que esta dor não é um sinal do teu esquecimento, mas a prova do teu cuidado zeloso, que o prepara para receber a plenitude da bênção de uma forma que ela jamais seja destruída. Que ele sinta a tua mão o moldando. Por fim, eu clamo por um renovo sobrenatural sobre esta vida. Pai, onde houver esgotamento, libera a tua força. Onde houver desespero, derrama a tua esperança viva. Onde a confusão reinar, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha e governe a sua mente e o seu coração. Eu declaro, profeticamente, em nome de Jesus, o fim deste ciclo de questionamentos e o início do tempo do testemunho. Que ele sinta agora mesmo uma mudança na atmosfera espiritual ao seu redor. Que as correntes da angústia comecem a se soltar e que uma nova canção comece a brotar em seus lábios. Envia um sinal, Senhor, um pequeno vislumbre da honra que o espera, algo que reanime a sua fé e o faça levantar a cabeça. Que ele saia desta oração não mais como quem semeia chorando, mas como quem já avista, pela fé, a colheita abundante que o aguarda com cantos de alegria. Amém. E agora, escute com os ouvidos do seu espírito, pois o céu se abre sobre você e a voz do Deus Todo-Poderoso ecoa no seu deserto, não mais em um sussurro, mas como o som de muitas águas, declarando um decreto irrevogável sobre a sua vida. O tempo dos porquês terminou. Eu profetizo em nome de Jesus que a estação da sua confusão chegou ao seu fim definitivo. Cada pergunta que você lançou aos céus em meio às lágrimas, cada até quando, Senhor, que escapou da sua alma exausta, foi ouvida não como um murmúrio de incredulidade, mas como o clamor de um filho amado. E a resposta de Deus não está vindo em uma explicação lógica que a sua mente possa compreender, mas em uma manifestação de glória que o seu coração irá sentir. O silêncio não era ausência, era a preparação do palco. O vale da sua aflição, o lugar do seu questionamento está sendo transformado, neste exato momento, no altar do seu testemunho. Onde a dúvida foi plantada, a fidelidade de Deus florescerá de forma visível e inquestionável. Receba esta revelação. A intensidade da sua dor foi a medida exata da preparação para a sua glória. Deus não estava te punindo, Ele estava te construindo.
Ele permitiu a pressão, o aperto, a sensação de que você iria quebrar para forjar em você uma estrutura espiritual capaz de suportar o peso da bênção que Ele está liberando. Um vaso fraco não pode conter um óleo precioso em abundância, pois ele se rompe. Por isso, o oleiro divino te levou ao fogo da aflição, não para te destruir, mas para te purificar e te fortalecer. A sua resiliência, a sua capacidade de permanecer de pé mesmo com o coração em pedaços, a sua fé que sobreviveu à noite escura da alma, tudo isso foi o processo de Deus te dando a capacidade de carregar a honra que está vindo em sua direção. Você não está apenas sendo abençoado, você foi transformado na própria bênção, um testemunho vivo de que o processo de Deus, embora doloroso, é perfeito e produz um peso eterno de glória. Portanto, eu declaro profeticamente sobre a sua vida o cumprimento integral do Salmo 126. Aquele que saiu chorando, lançando a semente, voltará. E não voltará de mãos vazias, nem de forma tímida. A palavra diz que você voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O som do seu choro secreto está sendo substituído pelo som da sua celebração pública. As pessoas que testemunharam a sua semeadura em lágrimas, que talvez tenham duvidado da sua colheita, agora serão testemunhas oculares da sua vindicação. O Senhor está enchendo a sua boca de riso e a sua língua de um cântico novo. A sua história se tornará uma notícia nas nações, uma prova irrefutável de que o nosso Deus é aquele que restaura a sorte e transforma desertos em mananciais. Prepare-se para carregar nos braços a colheita abundante que nasceu de cada lágrima que você semeou com fé. A sua alegria será tão grande quanto a sua dor foi profunda. Sendo assim, levante a sua cabeça, guerreiro, levante a sua cabeça, guerreira. O tempo da vergonha acabou. O tempo da humilhação ficou no passado. Deus está te chamando para fora do vale e te colocando em um lugar de honra. O que o inimigo usou para tentar te definir como um derrotado, Deus está transformando no seu título de glória. A sua ferida se tornará a sua maior autoridade espiritual. O seu nome não será mais associado à espera, mas ao cumprimento. Eu profetizo que a unção da virada está sobre você agora. O decreto de restituição foi assinado no céu com o sangue do Cordeiro. O que foi roubado será devolvido em dobro. Onde houve perda, haverá ganho exponencial. Onde houve choro, haverá festa. Este não é o fim da sua história. É a virada de página mais gloriosa que você já viveu. O seu deserto floresceu. A sua honra chegou. Receba em nome de Jesus. E agora, com o coração aquietado pela certeza da sua promessa e a alma ancorada na rocha da sua fidelidade, vamos juntos selar esta verdade em nosso espírito. Não há maneira mais profunda e poderosa de concluir um encontro com o Eterno do que através da oração que o próprio Mestre nos ensinou. Esta não é apenas uma reza, mas a chave que abre a porta da intimidade, o código de acesso à sala do trono, a linguagem de um filho que, mesmo após atravessar o vale mais escuro, reconhece a face amorosa do Pai que o esperava. Ao orarmos estas palavras, nós não estamos apenas recitando uma tradição, estamos realinhando a nossa vontade com a vontade soberana de Deus, entregando a Ele as nossas ansiedades e recebendo em troca a sua paz que governa todas as coisas. É o nosso ato final de rendição e confiança, a nossa declaração de que, independentemente do que vimos ou sentimos no deserto, nós escolhemos acreditar que Ele é Pai, Ele é bom e Ele está no controle. Então, com a confiança de filhos que foram encontrados no deserto e resgatados pelo amor, elevemos a nossa voz ao céu, não com a formalidade da religião, mas com a sinceridade de um coração grato. Oremos juntos, como uma só família espiritual, unida pela mesma esperança e pelo mesmo Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sinta o poder contido em cada uma destas palavras. Sinta a atmosfera do céu descendo sobre você, confirmando que a sua oração foi ouvida e que o seu espírito está agora perfeitamente alinhado com o coração do Pai, que se alegra em te ouvir. Com esta oração sagrada, nós selamos em nosso espírito a certeza de que não somos mais órfãos no deserto dos porquês, mas filhos amados na casa do Pai. Ao dizermos, seja feita a tua vontade, nós entregamos a Ele o controle sobre o nosso processo doloroso, confiando que os seus caminhos, ainda que mais altos, são sempre caminhos de amor e propósito. Ao pedirmos pelo pão de cada dia, declaramos a nossa total dependência dele, não apenas para o sustento físico, mas para a força espiritual que nos fará atravessar este vale até o lugar da nossa honra. E ao declararmos que dele é o reino, o poder e a glória, nós destronamos a nossa dor, a nossa confusão e o nosso medo, e colocamos Deus de volta no lugar que lhe é devido, o centro soberano da nossa existência. Que a paz que emana desta oração guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, hoje e para todo sempre. Meu amado irmão, minha amada irmã, antes de nos despedirmos, eu preciso que você cele esta palavra profética no seu espírito de uma forma definitiva. Este não foi apenas um momento de consolo, mas um decreto de libertação sobre a sua vida. Por isso, eu te peço que transforme a sua fé em uma ação visível, uma declaração que ecoará nos céus e silenciará a voz do inimigo que insiste em te lembrar da sua dor. Desça agora até a sessão de comentários e com a autoridade de filho amado que recebeu uma promessa, escreva com toda a sua convicção: o meu vale de aflição se tornou o meu lugar de honra. Não faça isso de forma mecânica. Respire fundo, sinta o peso espiritual desta verdade e declare que o tempo do seu questionamento terminou. Este ato não é para um algoritmo, é o seu memorial de fé, o marco zero da sua nova estação, a sua concordância pública com o que Deus acabou de decretar sobre o seu destino. Agora que você selou a sua vitória, torne-se um canal da mesma graça que te alcançou. Você conhece alguém que está atravessando o mesmo deserto de porquês? Alguém cuja alma está cansada de lutar e cujo coração está ferido pelo silêncio de Deus. Não guarde esta esperança apenas para você. Ao compartilhar esta mensagem, você não está apenas enviando um vídeo, você está enviando um resgate, um abraço do Espírito Santo, uma palavra de vida que pode ser a única coisa que aquela pessoa precisa para não desistir. O seu ato de compartilhar se transforma em um ato de adoração, uma semente de consolo que você planta no campo de outra pessoa. Seja o mensageiro que Deus quer usar hoje para lembrar a um outro filho que o seu vale de aflição também tem um propósito e está prestes a se transformar em um palco de honra. Faça da sua dor, recém-curada, o remédio para a ferida de alguém. Vá em paz, sabendo que você não caminha mais sozinho. A presença do Deus que transforma desertos em jardins te acompanha e a sua destra de justiça te sustenta. Lembre-se sempre disto: o seu sofrimento não foi um acidente de percurso, mas a preparação indispensável para a glória que agora te pertence. Você não é mais um prisioneiro do seu porquê. Você é um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente e o seu coração, e que a alegria da colheita que se inicia inunde a sua alma a cada novo amanhecer. O tempo do choro terminou. O tempo de cantar chegou.
Sua honra não é mais uma promessa distante, é a sua realidade presente. Fique firme, pois o Senhor já fez e continuará fazendo coisas grandiosas em sua vida. Amém.